Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estou muito feliz aqui, né, que além de ter o Wilson, estou recebendo um convidado ilustríssimo. Nosso, além de parceiro da Quinto Elemento, é nosso amigo Dimas Mariano. Prazer ter você aqui conosco hoje, Dimas. Seja bem-vindo, é um prazer estar contigo aqui. Pelo convite e por conhecer a Quinto Elemento fisicamente agora. Ah, que legal. Obrigado. Bom, além disso, né, estou muito feliz que agora eu tenho um microfone próprio aqui para mim, não preciso ficar dividindo com mais ninguém. É muito legal, acho que o nosso podcast está evoluindo cada dia mais. Financeiro tirou o escorpião do bolso. Financeiro tirou o escorpião do bolso, não queria falar nada, mas Isso aí. estamos conseguindo aí uns equipamentos bem legais, estamos cada vez mais profissionais aqui no nosso podcast, né? Isso aí. Então vamos lá, hoje o tema, um tema que eu gosto muito, que eu acho que a gente precisa, toda vez que a gente fala, não, acho que agora estou aqui, a gente vê que a gente fala, não estou, né? Nunca tá. Vamos falar sobre inteligência emocional hoje. Isso aí. Bom, belo tema, né, Dimas? Excelente. Um tema que está à tona na atualidade e, assim, todas as pessoas que a gente conversa hoje, você percebe que em todos os aspectos, em todas as áreas, esse tema está muito vivo. Sim. E na área corporativa, principalmente que a gente atua junto, falando de pessoas, hoje quem não se desenvolve ou não adentra dentro dessa disciplina perde bastante. Esse mercado está pedindo muito essa disciplina. Então, deixa eu apresentar primeiro você formalmente, né, Dimas? Deixa eu usar até minha cola aqui. Engenheiro mecânico, pós-graduado em gerenciamento de projetos, com gestão empresarial, profissional com mais de 12 anos de experiência nas áreas de engenharia de processos, certo? Isso aí. Faltou mais alguma coisa aqui? Ah, não. Gerente de projetos, Marido, consultor. pai. O restante aí é adjetivos que a gente vai somando no dia a dia dentro da, vamos falar assim, da vida que a gente escolheu para ter, né? E, linkado ao tema de inteligência emocional, é bem isso, você vive aquilo que você escolheu para você. E apesar de ser o currículo técnico, ele é um entusiasta dessa questão de desenvolvimento humano, né, inteligência emocional, coach. Eu sou suspeito de falar, eu adoro essa área. Legal. Acredito muito que a grande evolução que a gente vai ter, eu creio nisso particular meu, que a evolução que a gente vai ter agora nos próximos anos, com essa galera nova que está chegando ao mercado de trabalho, né, é muito perceptível, pelo menos da minha parte. O que você olha de pessoas que nasceram dos anos 90 para trás, dos anos 90 para frente, essa nova geração que está chegando agora, ela está chegando de uma forma diferente. Né? E nós que já vem para frente. E nós que já vimos esse mercado um pouco mais, vamos falar assim, era mais reto, sem muito viés, vamos falar assim. Sim. A gente veio de uma escola mais quadradinha. Uhum. E essa meninada que está chegando agora, eles estão chegando com uma bagagem boa, técnica, mas às vezes essa questão que nós aprendemos lá atrás das formalizações, da caixinha quadrada que faz acontecer, a gente percebe que às vezes falta. Sim. E inteligência emocional é um termo que vem e busca muito isso para dentro do dia a dia. Até falando sobre essa questão, eu acho que vale... Também falando dessas gerações, vamos trabalhar, não falo, a gente tem um podcast falando sobre gerações, liderança sobre gerações. A gente fala um pouquinho sobre isso. Mas vamos colocar em dois grandes grupos, né? Vamos colocar uma geração mais antiga e a geração nova. Antigamente, até com pouca tecnologia, a gente precisava de profissionais mais numa questão de mão de obra. Né? Então, não sei muito se é da sua época, mas eu trabalhei em metalúrgica. Meu primeiro emprego foi numa metalúrgica e tinha o ferramenteiro, né? Então, era o cara que ia lá, operava, tirava lá na mão 1 milímetro da peça. Exatamente. Esse cara era um cara que, nossa, valia ouro. Hoje nada, você tem um moleque que vai lá, programa, fica olhando a máquina lá fazer, entendeu? Então, assim, a gente tem uma mudança realmente, né? Todos os especialistas, quando falam dessa evolução da inteligência artificial no mundo, né, dos negócios, empresarial, técnico, falam muito isso.
Cada vez mais o nosso desafio, pessoas, vai ser humano dentro das organizações. E aí, trazendo isso do ser humano, a gente está falando de trabalhar muito essa questão da inteligência emocional. E aí, lógico, se a gente linkar com a questão das gerações, a gente está numa geração com menos estímulo para a inteligência emocional. Mais frágil, né? Mais frágil. Então, até porque, assim, eu não sei se você tem esse sentimento, né? Eu, pelo menos, venho de uma fase que estudar era você ir numa biblioteca, pegar um livro, abrir, desfolhá-lo. Até hoje eu tenho muito prazer, eu tenho muito livro em casa. Sim. Mas a galera de agora é fone no ouvido e audição. E assim, isso vem trazendo algumas coisas do mercado e você começa a despontar algumas frases de inteligência que para mim grita muito. Né? Você fala assim, olha, você já viu o mediano viver extraordinário? Você não vê esse tipo de coisa. E para você chegar no nível de extraordinário, o que você tem que fazer? Né? Então essas coisas começam a mexer. Isso para mim foi onde me deu alguns inputs, pelo menos há 5, 6 anos atrás, que foi onde eu comecei a mergulhar mais no mundo de inteligência emocional. Por que eu tenho que fazer a leitura de um colaborador que entra na minha sala e me dá bom dia? Eu preciso saber se ele está bem, se ele está legal, se ele brigou com a esposa, se o Corinthians ganhou. Então, assim, e isso veio para mim aflorando de uma forma que eu falei assim, poxa, eu preciso mudar isso em mim. Por eu ser um profissional, vamos falar assim, que vem dessa formação mais antiga. E essa meninada de hoje a gente percebe que está faltando um pouco disso para eles. Sim. Né? Então, eu venho, o meu intuito dessa minha jornada dentro desse tema, meu desejo é fomentar isso cada vez mais. Eu acho que quanto mais a gente enriquecer as pessoas que estão ao nosso redor, seja filho, sobrinho, parente, o amigo que trabalha junto, isso vai trazer para a gente ganhos. Sim. Né? E até fazendo 2 paralelos que você falou. Esses jovens que estão chegando, se eu que sou sênior não tiver esse entendimento, eu vou jogar a responsabilidade do entendimento no jovem, né? Eu me vejo muito com relação a isso com a minha filha de 16 anos. Ela me dá uns nó que, né, me faz umas perguntas, falo, cara, se eu não tiver um passo à frente dela, não vou conseguir responder, né? Então é isso, a gente tem que realmente estar buscando e direcionando essa galera. O que infelizmente muitas vezes os chefes, né, que não são líderes, acabam não percebendo isso e aí acham que a galera chegando e falando, não, faz aí e tal, e é um mundo totalmente diferente. Né? E até falando, né, Daniel Goleman, que é um dos papas aí da inteligência emocional, ele fala essa questão que você falou do mediano e do extraordinário. 80% disso está na inteligência emocional. É aí o grande divisor de águas. No podcast dele esses dias, ele falava exatamente algo nesse nível, sabe? A partir do momento que você começa a não querer entender você mesmo, você está deixando ou abrindo mão de entender o próximo. Sim. E isso é um impacto muito grande. Quando eu comecei a perceber isso, eu falei, cara, se o meu resultado depende da minha inteligência emocional, ou da forma que o meu comportamento flui, mediante a ação, porque a ação gera uma reação. Então, o que está importando é como você reage à ação que está acontecendo no momento. Sim. E isso você tem que treinar. Né? Até um livro que eu li, ele fala assim, poxa, mas como é que eu faço para ser assim? Compra inteligência. Compra. Você compra treinamento, compra livro, vai atrás de quem pode aumentar o teu poder de entendimento sobre isso. Né? Terapia. Eu acho que é até legal a gente aprofundar nesse assunto, mas queria começar falando sobre o nome, né? Emoção. O que é a emoção, Dimas? O que você entende por emoção? Olha, meu pensamento é assim, sabe? Para tudo que a gente vai fazer, ela exige uma emoção. Eu vou falar por mim, uma coisa que eu adoro é música, né? Tenho uma pequena formação na parte de saxofone. A forma que você usa um instrumento, ele pode te levar numa emoção negativa, positiva. E é a mesma coisa para tudo. Sim. Eu vou atender um cliente na área de vendas, por exemplo, que hoje é meu maior, vamos falar assim, volume de trabalho.
E essa leitura que eu faço às vezes para chegar no meu cliente lá, eu sei se ele está num bom dia para eu negociar com ele ou não. Exato. Eu sei se naquele dia eu vou ter um sim que tanto eu quero ou não. Aconteceu exatamente isso. Eu fui no almoço com uma cliente hoje e nessa conversa eu já estava preparado. Falei, hoje eu levei um contrato no bolso e falei assim, hoje eu vou tirar um pedido. E quando a gente começou a conversar, eu percebi que ela estava querendo conversar de outros assuntos, sabe? E eu não mostrei nenhum contrato para ela, nem sabe que eu levei. Você entendeu que aquele não era o momento, É né? motivo. Então a venda, principalmente nessa área, para mim, a venda, eu li alguns livros que falam 80% da venda ela é emocional. Sim. Você compra 80% pelo emocional. Então, assim, o equilíbrio emocional, é primordial, não tem para onde a gente fugir disso. Então, para mim, a emoção é isso. Quando você começa a ter o controle da sua emoção, eu acho que você tende a fluir muito na frente daquilo que você toca. Você quer ver, as pessoas não se empoderam, por exemplo. A sua emoção é sua, é um poder seu. Aí, numa fechada que a pessoa te dá no trânsito, você transfere esse poder de emoção para ela. E aí você xinga ela, você descarrega tudo aquilo. Você está empoderando a outra pessoa. Então, assim, até que ponto você vai passar o poder da sua emoção para o outro? Sim. Isso é muito. Para mim, isso é uma coisa muito importante. Com certeza. Essa é uma das bases da inteligência emocional, né? Tecnicamente, né, vamos falar assim, emoção, ela é um efeito biológico, instintivo, que acontece no nosso corpo. Né? Então, por exemplo, estou numa praia nadando, dou de cara com um tubarão. Vai ter um disparo de adrenalina no corpo, meu coração vai disparar, porque isso vai trazer muito mais oxigenação para o meu corpo. Né? Isso também vai ter um efeito, né, do sangue ir para as extremidades, e isso é para que eu tenha mais força, braços e pernas para correr, nadar, lutar. Então, isso é uma emoção. O que a gente precisa entender é que isso não é algo, é uma coisa biológica, tá certo? Então, esse é o primeiro start, né, da emoção. E ela, daí, tem vários desdobramentos a partir daí, né, lógico. Aí a inteligência vai de como eu uso essa emoção, uma série de coisas. Mas, tecnicamente, a emoção é isso. É um estado totalmente inconsciente, instintivo. A gente pode ver que a emoção ela não é só uma característica nossa dos seres humanos. Os animais também têm emoções. Né? Alguns muito mais instintivos, outros mais desenvolvidos. Os mamíferos têm as emoções mais elaboradas. Né? Se você for na savana lá africana, você vê o leãozinho brincando com outro leãozinho e tal. Você já não vê isso com o jacaré. Né? O jacaré está sempre lá, o jacarezinho está lá, você joga uma cadeira para ele e mastiga a cadeira. Então tem animais mais desenvolvidos, outros menos, né? Mas todos eles têm essa questão instintiva e emocional. Eu estava até escutando um podcast também que ele fala, olha, o que nos diferencia, né, dos animais? A gente tem o poder de escolher, de parar, de entender o que está acontecendo e mudar. Se eu piso numa cobra, a cobra vem me pica, né? Ela não vai parar e falar, acho que ele pisou em mim sem querer, tadinho, tchau, né? A gente consegue ter essa diferenciação. Então, que aí é a questão, né? Falando também, de novo, didaticamente. Aí a gente está falando que nós somos os únicos seres capazes de transformar uma emoção em sentimento. Porque sentimento é a hora que eu percebo, é a hora que eu tomo decisão. Eu tenho essa diferença de emoção para sentimento. Isso. Os animais não têm, porque isso vai entrar na parte racional. Quando a gente fala de inteligência emocional, eu diria que é mais uma inteligência sentimental, né? Que fica ali um termo muito ruim. Mas é quando você percebe. Como eu falei, dou de cara com um tubarão. Eu vou sentir medo. Mas eu não estou nem raciocinando. Meu primeiro instinto vai ser de fuga. Eu não tenho como controlar essa descarga de adrenalina. O que acontece eu consigo perceber que eu estou com medo e
direcionar. Lógico, numa situação dessa que eu estou com um tubarão é uma questão. Mas quando a gente fala do dia a dia, como você falou, ela leva uma fechada, peraí, eu consigo ter esse 1 segundo de... Eu vou sentir raiva, né? Eu vou ter a raiva, vou ter a emoção raiva. Agora, ter o comportamento inadequado, isso é uma capacidade humana de falar, não, peraí. Você pode treinar isso. A inteligência emocional, na verdade, é isso, né? É você conseguir treinar a resposta comportamental que você tem ao estímulo emocional. Perfeito. Então, isso é muito difícil, porque além de você ter essa psicologia ou esse controle emocional, mas muito do dia que você está. É todo dia que você chega no trabalho, legal, tô feliz em casa, tô legal. Não é, esse tripé de trabalho, vida social e você no interior, esse tripé, ele precisa de uma demanda muito grande de autocontrole sua, né? Eu costumo brincar assim, eu faço muito uma analogia com a parte física, né? Você tem eletricidade, positivo, negativo, você é a terra, né? Desceu uma descarga elétrica, para onde que ela vai? Terra, né? Você é feito do quê? Pó, terra com negativo. Então, assim, a cabeça natural da gente, ela leva você para o negativo. Quantas vezes no dia você pensa mais negativo e mais positivo? Eu acho que até isso é uma das coisas que eu queria que você falasse, que são daquelas emoções básicas que a gente tem, né? E para que elas servem, né? Para que servem as emoções? A gente fala o medo, raiva, alegria, tristeza, raiva. É o marca, é o famoso marca. É o famoso marca, na verdade, né? Então, por que nós temos emoções? A emoção, ela nos torna seres humanos, vamos assim dizer. Toda a base, toda a essência ser humano está construída em cima das emoções. A gente seria robô se a gente não tivesse emoções. Então a gente vai falar que a emoção serve para um relacionamento, serve para o aprendizado, né? Então ela tem multifatores. Você se relacionar consigo mesmo, se relacionar com o outro, né? O aprendizado, tanto um aprendizado técnico como um aprendizado em termos de maturidade, tudo isso está ligado às emoções. Né? Tanto que é assim, nossa, eu odeio matemática, eu não aprendo matemática, né? Nossa, eu amo matemática, nossa, o aprendizado acontece. Então é isso. Tecnicamente, a emoção, ela é um dos maiores fatores de registro mental. Eu até dou esse exemplo no treinamento de liderança. Eu nem sei o que eu almocei ontem, mas quando minha filha de 16 anos nasceu, quando minha filha de 1 ano e meio nasceu, eu te descrevo como foi o dia inteiro, da hora que eu acordei até a hora que eu fui dormir. Entendeu? Então, por quê? Porque a emoção traz essa questão do registro mental. Mas o principal, e aí é que o grande problema social, é que a emoção, ela é um processo de sobrevivência. Basicamente, a emoção, a principal função dela é manter você vivo. Ou manter a espécie viva. E aí, com isso, entra um processo egoísta, um processo individual. Se você está correndo o risco, entra um bandido aqui armado, cara, eu vou me salvar. Entendeu? Então, quando a gente está nessa situação inconsciente, dominado pela emoção, ele é um processo de autopreservação ou preservação da prole. Entendeu? Então, vocês que morram. Se alguém vai morrer, se alguém vai levar tiro, que seja vocês. Antes vocês do que eu, né? Mas isso acontece antes de você ter esse preparo. Sim. E depois que você tem esse preparo, vou falar por mim, efeito de causa, eu tive, para mim, marcou dois dias na minha vida. Foi crucial. Os dois mais importantes. O primeiro foi o que eu nasci, e o segundo foi para que eu nasci, ou por que eu estou aqui. E isso reflete 100% dentro do conjunto de inteligência emocional que você tem para você. Sim. Né? E aí até uma frase que eu li do Daniel no livro dele, ele fala assim que as pessoas ela
quando ela acha esse porquê da sua existência em função da inteligência emocional, tudo passa a ser olhado com outros olhos. Ou seja, para eu ser feliz eu preciso ser rico, preciso ter dinheiro na minha conta. Pera lá, mas quantas pessoas você conhece que tem 1, 2, 5, 10 milhões no banco e vive na terapia, está num processo totalmente vamos falar assim, de escuridão, o cara não tem brilho nos olhos, a família toda bagunçada. Então, assim, são coisas diferentes. Sim, né? É verdade. Eu sou apaixonado por essas leituras porque, assim, começa a te transpor, te trazer coisas que às vezes passam muito despercebidas do nosso lado, o dia inteiro passando. Essa percepção faz parte da inteligência, né? Quando a gente olha para o lado do seu trabalho, todo mundo chega junto, né? Sim. Mas eu sei que quando eu começo a conviver muito, só pelo bom dia que o Wilson me deu, eu já sei que ele não está tão legal. Vamos bater um papo diferente? Vamos. Você sai um pouquinho da rotina, você já pôs energia positiva, já volta de novo à tona. Pessoal aqui pelo bom dia já sabe como é que vai ser o dia, né? Todo mundo é assim. E a gente falando um pouquinho aí, né? Até voltando das emoções básicas do Marta, né? Se a gente for pegar, a gente tem o medo. Medo é o Marta, né? É um acrônimo. Medo, alegria, raiva, tristeza e afeto. Por que a gente tem tantas, se a gente for pegar, né, são as emoções aí, a maior parte delas são emoções... Isso, só para deixar claro para quem está nos assistindo, isso é uma das teorias, que é a teoria do Eric Berne, existem outras, existem teorias que tem 7, existem teorias com 9, entendeu? Tem várias, mas essa pelo menos é uma que eu mais gosto, acho que ela tem mais coerência, assim dizer, na minha interpretação. Sim, não, acho que é super, super válido. E a gente olhando para isso, né? A gente fala medo, raiva, tristeza. Por que a gente tem essa tendência de ter mais pensamentos negativos do que positivos? Né? Por que esses pensamentos negativos eles têm essa dominância em cima da gente? É justamente por essa falta de inteligência emocional? Sim. É que na verdade é aquilo, né? A emoção ela vem para a nossa sobrevivência. Então tudo eu acabo entendendo numa situação de risco. Entendeu? Então assim, o quanto mais pessimista eu for, mais eu estou prevenido da surpresa. Isso, de coisas ruins. Entendeu? Então, e isso vem desde a nossa formação como Homo sapiens, desde as cavernas a gente vem assim. Eu estava pensando no que você falou e assim, né? Eu vejo muito assim, né? Você pega uma criança, por exemplo, que ela foi formada ali dos 3 aos 7, 9 anos, dentro de uma condição bacana, né? Quando eu falo condição bacana, não é só financeiramente, não é isso, mas tratá-la com o respeito que ela merece, dar a condição mínima para ela se desenvolver. Você vê que lá na frente esse reflexo ele é muito positivo. Então, é a mesma coisa de você passar a ter o costume de inserir uma dose de positividade no início do dia. Né? Quem que acorda de manhã cedo, hoje está cinzento o céu, mas o que eu posso fazer para esse céu ficar colorido sem ele estar colorido? Eu tenho esse mexendo comigo, sabe? Todo dia eu faço esse exercício. Então, de alguma forma, na hora que eu me levanto, independente se está sol, se está frio, o desafio que eu tenho no dia, eu coloco já alguma coisa positiva na cabeça. Porque o negativo puxa negativo. Sim. A gente já nasce negativo. Você já saiu de uma concorrência de milhões para você estar aqui. É verdade. É um vitorioso por ser concebido. Não tem como você pensar diferente disso. Se você pensar diferente disso, já é difícil o dia a dia. Né? Então, essa dose de... Já temos as adversidades. Só que é difícil, tem que treinar isso. Eu estou com 38, comecei a pensar assim com 33, 32. Comecei a virar. Inteligência emocional é treino. Exatamente. Você deixa de treinar uma semana, um dia. Eu acho que eu estou começando a virar meio que é um profeta do caos aqui, né? Eu falo, cara, isso é um treino contra a biologia nossa. Exatamente. Né?
Por quê? Porque o nosso instinto é isso que eu falei, a sobrevivência. É porque no outro podcast eu falei, o líder, a dificuldade do líder, nós, né, somos biologicamente programados a economizar energia. Então nós somos preguiçosos. A gente busca a zona de conforto. E o ambiente profissional é um ambiente totalmente ao contrário. Porque é um ambiente de desafios, de inovação, de criatividade, de entrega de resultado, de superação. Então, líder, cara, primeira coisa, você tem uma equipe onde você está o tempo todo contra a natureza biológica das pessoas que estão com você e contra a luta da sua própria biologia. Agora eu estou falando, para ser inteligente emocionalmente, de novo, é uma luta contra a biologia. Dias de luta. É isso aí. E aí você falou do Daniel Goleman, o cara vai lá e fala assim para você, olha, quando você descobrir que se você tiver inteligência emocional suficiente a transportar isso, deixa de ser tão importante tudo que você sabe sobre técnica. Você começa a ser bem sucedido pela inteligência emocional que você tem. Sim, exatamente isso. E isso é muito, hoje a gente já vê pessoas que o cara não tem um grau de estudo tão elevado, mas ele pegou o jeito da coisa, ele sabe tratar com gente, sabe tratar com pessoas e desponta. Isso é muito legal. Tendo a inteligência emocional, se me faltar uma situação técnica, eu contrato gente que tenha técnica. Você faz dá uma revertida aí. Porque né? até a gente falou, a inteligência emocional está totalmente ligada ao processo de liderança. Sim. Né? Então, eu não preciso saber, só preciso conhecer quem saiba. Não é a grande premissa? É isso. Então, essa é a questão da inteligência emocional. Quando a gente confunde muito a inteligência emocional com razão, né? Com ser racional. Sim. Inteligência emocional e a racionalidade, né? Eu gosto muito de contar os casos, meus casos pessoais aqui, tá, Dimas? Eu vou me expor aqui. Praticamente ela faz um processo de autoconhecimento aqui, terapêutico. Inclusive, eu não faço só o meu autoconhecimento, eu exponho as pessoas que compartilham comigo do podcast. E eu vou trazer outra situação nossa, Wilson. Ai, meu Deus do Mas céu. não é só sua dessa vez, é nossa. A gente teve um bate-papo nesses dias, a gente estava voltando de um cliente, esse dia já tem um tempinho. E aí começamos a conversar assuntos aleatórios da vida, e aí eu comecei a desabafar com ele, né? E eu falei pra ele, Wilson, eu não choro. Não choro. Aí ele, tá, e você acha isso legal? Eu acho isso o máximo. Eu não choro mais, olha que legal, você pode me dar porrada que eu não choro. Aí eu falei, então, mas isso não é ser inteligente emocionalmente. Exatamente. Aí eu parei e falei, nossa, como assim? Eu sempre usei muito meu lado racional, então quer dizer que eu ser puramente razão, eu ser coração de pedra, eu não chorar, isso não quer dizer que eu estou sendo inteligente emocionalmente? Quero que vocês respondam isso agora. Tem muita coisa desse Porque assunto, eu acho que assim, não só eu devo pensar desse jeito, né? Acho que quem está nos assistindo também deve se identificar. Vamos lá. Primeiro, o choro, ele é um processo emocional. Sim. Tristeza, alegria, raiva, gera choro, medo, né? Gera choro. Mas vamos falar basicamente da tristeza, tá certo? Eu não choro, então eu não me permito sentir tristeza, ok? Isso é um ótimo sinal de baixa inteligência emocional. Obrigada. Por quê? Vamos lá, como eu falei, a emoção é algo que a gente não consegue coibir. De novo, eu vejo o tubarão e falo, não vou ficar com medo. Antes pra cima, né? Antes de eu pensar, eu já estou com medo. Eu já estou, entendeu? Então as coisas vão acontecer, você vai ficar triste. O problema é que você vai sufocando isso. Então, A ser inteligente é você sentir. Primeiro passo, quando a gente fala dos 5 passos da inteligência socioemocional, a gente está falando o seguinte: eu preciso saber o que eu estou sentindo. E eu preciso saber lidar com ela. Eu estou triste, eu estou com medo, eu estou com raiva, eu estou... porque a emoção são 5, sentimentos, sei lá, deve ter milhares. Né? Estou preocupado. O que é preocupação? É um sentimento. A origem dele é medo. Por isso que são as emoções básicas. Por quê? Porque ele vai ter o mesmo efeito no corpo como o medo.
Quando a gente fala de sentimento, eu só estou graduando situação, intensidade. Nossa, estou em pânico, né? Nossa, um medo alto. Nossa, estou preocupado. Eu estou com medo de algo que vai acontecer no futuro. Então, o sentimento a gente classifica, né, dentro da nossa comunicação para ficar mais claro. Mas quando eu olho o efeito, eu estou falando que eu estou com medo. Então, mas é engraçado uma coisa, né? Que uma da grande sacada, acho que, da inteligência emocional é quando você aprende o momento de você fazer esses trabalhos. Sim. Você entendeu? Por mais pressão que você tenha, dia a dia, tal, família, não sei o que lá, mas você tem 3 meios de extravasar isso. Um é dormir, quando você dorme, extravasa tudo. O segundo é você fazendo um esporte de alto impacto, vai pro boxe, vai pro jiu-jitsu, por aí vai. E o terceiro é terapia. O que é terapia? Conversar. O simples fato de você ter essa consciência de falar assim, poxa, eu já não estou tão bacana, tem alguém que bacana para conversar? Tem. Ô Marisa, vamos bater um papo na hora do almoço? Esse ponto de fuga que você criou já é um ponto de inteligência emocional que você está acima. Por quê? Você não fica segurando aquele momento, que isso faz mal para a saúde. Né? Você começa a acumular aqui dentro. Pensa no seguinte, o computador ele é mais ou menos nesse nível, né? Você vai pôr informação, entra numa página na internet, ele salva lá, salva. Chega um momento que ele começa a travar. Você tem que fazer limpeza disso, clicar lá e esvazia isso. Não, isso é um momento de inteligência. Às vezes é isso. Eu vou sufocando a minha tristeza, vou sufocando, aí de repente você até acha que está bem. Mas você está com um monte de janela aberta no seu Windows. Aí de repente você começa a pensar assim, nossa, eu estou tão cansado. Exatamente. Ai, não sei o quê. Você começa a ficar pesado. As coisas na minha vida não tem mais tanto sentido. Eu não sei o quê. E tal. E aí, assim, mas por quê? Você não sabe nem explicar por quê. Mas por quê? Porque você está carregando, você não está fazendo essa limpeza emocional. Eu tenho uma coisa, assim, em particular que eu gosto muito, né? Que eu consigo me blindar de algumas emoções. Tá. Tem coisas que, claro, me desestabilizam, mas tem coisas que eu sou muito blindada. Eu falo que eu sou muito blindada, né? Então, assim, até a minha vida pessoal. Eu consigo me blindar de quando eu vou, por exemplo, entrar num relacionamento. Eu consigo falar, não vou me apaixonar. E eu não me apaixono. Eu não vou dando essa possibilidade. Eu controlo minha emoção. É que aí eu entendo que isso não é uma emoção, isso é um sentimento. Porque emoção é algo que você... Nós estamos aqui agora, exemplo, tá? Para quem não tem familiaridade. Se eu puxo uma pistola, põe em cima da mesa carregada aqui. Qual eu saio correndo. Entendeu? Ou seja, isso foi a emoção, foi o que ele falou. É aquele caso do tubarão. O sentimento não. Eu entendo que o sentimento é uma situação que você está prevendo que ela vai acontecer. Você se preparou para não deixar aquilo rolar. É diferente. Isso é o meu entendimento. E a gente precisa aqui... É uma mistura. Putz, Olha, isso é legal, porque dá para falar N coisas. É uma mistura. Olha só, pegando o exemplo, você tira a arma e fala, e aí? Né? Você vai sentir o medo, que é um processo inconsciente. Sim. A hora que você percebe isso, que ele vem à tona, que ele tornou o sentimento, quanto mais inteligente emocionalmente você vai saber lidar com isso. Muitas pessoas, quando sofrem assaltos, reagem. Isso. Porque elas não sabem, ficam paralisadas. Porque elas não têm a inteligência emocional para lidar com isso. Quando eu começo a trabalhar a inteligência, eu falo, peraí, por que ele está com essa arma? Deixa eu ver o que eu vou fazer. Entendeu? Agora, um caso real, né? Uma amiga minha, ela foi numa viagem para o Nordeste, pegou lá um barco, chegou no momento, eles desceram, aí eu falei, aqui é raso e tal, mas ela achou que era um lugar assim, que dava pé. A hora que ela desceu, que ela viu que não dava pé e ela não sabia nadar, bateu o pânico. Mas ela conseguiu se controlar, foi até lá uma parte do barco, se agarrou, chamou ajuda. Então, assim, numa situação dessa, se ela perde o controle, ela se afoga. Manter o controle, estando com medo. Né? Agora você falando isso. E é treino. Agora, falando, primeiro, o que mata no mar é o pânico, né? Agora você fala assim, vou entrar num relacionamento e não vou me apaixonar. Paixão não é emoção nem sentimento.
é um estado transitório de demência. Como diz o nosso amigo Anderson, se você está apaixonado, ó, isso é o estado de demência. Estado de demência. Até porque paixão tem origem no latim do paciente, do doente. Eu tenho uma boa dessa. Paixão é igual pirulito. Nós terminamos de palestra. Essa é boa. Anota, o que é a emoção é o afeto. Entendeu? A gente pode dizer que o amor é uma vertente desse afeto, entendeu? Mas isso tudo é realmente treino de inteligência emocional. Entendeu? Aposto que assim, tá bom, eu não vou me apaixonar, mas se você gosta da pessoa, você tem um afeto, você tem um carinho, você tem um bem-querer. Isso é uma emoção. Agora eu vou deixar isso me controlar? Tem pessoas que deixam. Assim como o pânico me controla e eu vou afogado, o amor, o afeto, a paixão, uma série de coisas me controla e eu me destruo. Por isso que quando eu ouvi no treinamento, tipo assim, né? Porque você começa a participar de alguns treinamentos com algumas pessoas de referência da área, e eu sou muito assim, tem horas que eu me pego pensando e falo assim, poxa, como é que a pessoa fez, né? E é exatamente isso, é treino. Inteligência emocional você compra treinamento, aí você enfia a cabeça no livro, treina o seu corpo. Né? Por que o soldado ele pega uma arma e sobe no morro igual do Rio de Janeiro lá, você sabe que o perigo iminente está ali na fuça dele. Ele se preparou para aquilo. Sim. Se você for lá, o primeiro que você fizer, ele bateu na porta, você acha que não fugiu, você já está correndo. Então, assim, eu vejo muito isso. Eu acho que quanto mais a gente começar a fomentar, né, inteligência emocional, seja numa palestra, seja num podcast igual que nós estamos fazendo, e as pessoas começarem a tomar essa noção, né, eu tenho comigo assim, que a gente vai dar um upgrade no que está acontecendo no mercado hoje. Hoje a gente, eu não sei vocês, mas as empresas que a gente acompanha, principalmente banco, por exemplo, tem muita gente afastada, pressão, então assim... O Brasil é o segundo país com mais gente depressiva e com síndrome do pânico por motivos de trabalho. Eu vejo que nós somos o segundo país que mais gasta dinheiro com o seguro social por motivos de doenças psicológicas, emocionais, né? Por trabalho. E as coisas, eu vejo que cada vez mais cedo isso acontecendo, né? Você vê adolescentes, jovens aí, que estão começando agora essa vida, né? Poxa, não sou mais criança, não sou mais adulto, o que eu sou? E tendo esse tipo de doença, né? Depressão, ansiedade, então a gente vê muito isso mesmo. Até aproveitando aqui, falando, vou ensinar uma coisa para vocês dois, vocês têm filhas jovens. Quando a gente, igual você falou, né, aí a gente fica tomado daquela emoção, quando aquela emoção domina, os jovens, né, as jovenzinhas falam assim, quando você está muito apaixonada, né, por uma pessoa que você acabou de conhecer, você está emocionada. Essa é a gíria essa é a gíria? Da criançada. Olha lá, emocionada, ó, já está emocionada. O menino deu um oi para ela e falou, já está emocionada. Depois fala isso pra Giovana, Giovana vai saber. Minha filha anda meio emocionada. Está emocionada, né? Só isso quando eu falo mal do namorado. Ela fica mais emocionada. Vamos falar um pouquinho, então, da inteligência emocional no trabalho. Qual que é a importância da inteligência emocional no trabalho? Total. Eu estava pesquisando aqui, até pesquisando para o nosso podcast, né? E aí eu vi que cada vez a inteligência... Tem que vir, com duas pessoas aqui que sabem muito sobre inteligência emocional, não posso ficar para trás, né? E eu estava lendo um artigo que estava falando que inteligência emocional virou uma soft skill, né? Sim. Então, isso entra como uma competência comportamental. E está cada vez mais importante, né? As empresas estão dando cada vez mais importância para essa competência, né? Qual que é seu nível de inteligência emocional? E aí eu estava vendo aqui, eu até trouxe aqui, ó. Um estudo em inglês conduzido pelas universidades de Harvard, Boston e Michigan. Os colaboradores com maior
capacidade de comunicação e inteligência emocional geram um retorno sobre investimento de 250% após essa contratação. O quanto que isso é importante? Então vamos falar um pouquinho do quanto que a inteligência emocional é importante para o mercado de trabalho, para a nossa área profissional. Eu que falei, total. Não, eu acho que você já resumiu. Se você quer ter resultado, você tem que ter inteligência emocional. Qualquer coisa que você fale de resultado, você precisa de inteligência emocional. Você quer ter um casamento feliz? Lógico. Inteligência emocional. Eu sou prova disso. O meu casamento melhorou demais. Eu tenho 12 anos com a minha esposa. Um beijo para você, Dani. E assim, a minha vida melhorou muito quando eu entendi, quando eu fiz o DISC e ela fez o DISC também. E aí, eu sou um cara de 30% dominante e ela é totalmente influente. Cara, quando você tem essa percepção do que é um dominante, do que é um influente, do que é um... Eu falei assim, cara, eu estava matando meu casamento à unha. Não, são coisas diferentes. Nossa. Precisa ter esse entendimento. Fazendo até parênteses. É uma analogia muito legal. Também mandar um beijo aqui para minha esposa, Damares. Essa semana a gente fez o aniversário do relacionamento. Eu dei um presente para ela, tô meio queimado. Eu tá meio queimado. Já deixa essa declaração. Mas acontece também a mesma coisa. Eu também sou dominante e ela é influente. Né? Porque até a gente tem essa necessidade do oposto. O oposto que nos completa, o lúdico, né? Então, só que aí é o problema. Quando você tem esse relacionamento que é normal, é muito normal. Vou dizer que, sei lá, 70% dos casais que eu conheço são perfis opostos. Né? Eu disse que é uma metodologia de perfil comportamental. Né? Então, esses perfis opostos, eles se atraem. A baixa inteligência emocional faz o quê? Conflito, separação. E é a mesma coisa que acontece dentro das empresas. Falando do DISC, falando dos perfis, a gente está falando de 4 perfis. Na situação básica, a gente fala de 4 perfis. Imagina um monte de pessoas dentro de um departamento, trabalhando com perfis totalmente diferentes, com baixa inteligência emocional. Vai virar conflito. Por quê? Porque os pontos de vista são diferentes, aí eu não vou ter maturidade para ouvir, eu não vou ter uma comunicação assertiva para me posicionar, é onde eu vou me omitir, ou eu vou ter uma comunicação agressiva, certo? E a partir do momento que o foco da empresa acaba sendo o conflito, ou a administração de conflito, eu perco totalmente o foco no resultado. Exatamente. Então, a automotivação está ligada com inteligência emocional. Já em 2015, o Fórum Internacional de Economia, que sempre coloca aí as 5 competências para o futuro, as 10 competências para o futuro, para dali 5 anos, né, já falava que o profissional do futuro, que era o profissional de 2020, era um profissional que ia precisar ter alta inteligência emocional. Eles já colocavam isso dentro e eles renovaram isso quando eles colocaram para 2025. Então, cada vez mais a inteligência emocional passa a ser um diferencial. Por quê? Porque a gente está falando de um mundo cada vez mais competitivo, cada vez mais desafiador, a busca por resultados. Então, tem uma série de situações que cada vez o mundo está ficando mais adverso, o mundo dos negócios, né? E as pessoas precisam saber lidar com essa diversidade. E saber lidar com essa diversidade, nós somos hiperestimulados pelo mundo externo. Cada estímulo vai nos gerar uma emoção. Que você falou, leva uma fechada, isso é um estímulo. Exatamente. É um estímulo. Isso vai causar uma emoção. Como eu vou reagir, aí eu tenho baixa inteligência emocional, eu mando o cara para aquele lugar. Sim. Né? Se eu tenho alta inteligência emocional, valeu, falou, tchau, vai embora. Sim. É a mesma coisa nas companhias. Quando você tem problema lá, que você tem que chegar no resultado, tem que ter mais desempenho, trabalhar com pessoas cada vez mais diferentes. Mas tem uma pimenta nesse meio aí, que é legal de lembrar, porque assim, a fechada, ela é um ato daquele momento. No trabalho, por exemplo, você trabalha com isso. Todo dia você está com uma fechada. Todo dia o time está umas 10 fechadas por dia aqui, mas, cara. Mas vamos lá. Eu acho que aí que é o grande
grande barato da inteligência emocional. Eu falo isso porque, numa das trocas de empresa que eu fiz, eu caí no departamento, por exemplo, onde eu tinha um profissional que era o meu coordenador de uma disciplina e um cara de 60 anos, por exemplo. E eu tinha ao mesmo tempo uma pessoa também que era de uma disciplina de engenharia civil com 26 anos, sabe? Então assim, e aí eu entro no meio com a metade dessa idade aí. Falei, cara, como é que eu faço esse gerenciamento, né? E aí assim, as duas pessoas não se falavam muito, não se conversavam muito. Cara, como é que eu faço isso? Então, esse conciliamento é onde que você, olha, vem cá, vamos bater um papo? Vamos. Entende aquela pessoa, o perfil, sabe? E aí, quando eu fui começar a entender, eu fiz um bate-papo um dia, eu sou muito disso, né? Pô, vamos conversar comigo hoje? Vamos, tira a pessoa daquele ambiente e vamos bater um papo. Quando eu comecei a investigar ela, tal, né? Rapport, né? Aquelas coisinhas básicas do PNL, você começa a conversar com a pessoa, você vê, poxa, tem problema de família, teve uma série de coisas na infância, e aí isso causa aqueles entraves. E como que você vai destravar isso? Cara, é inteligência emocional, vai fazer um curso específico disso, vai entender o seu momento, vai significar essa história. E aí hoje são 3 grandes amigos, um do lado do outro, o time está muito bem, super bem, por sinal. Então assim, é um desafio, mas o líder tem que entender isso. Aproveitando esse... O líder tem que entender isso. Só para complementar, até trazer um exemplo, assim, né? Eu gosto de trazer esses exemplos também pessoais. Um exemplo, minha mãe trabalhou 20 anos numa empresa. Do jeito que ela entrou, o trabalho que ela fazia, ela saiu 20 anos depois fazendo do mesmo jeito. Então o que acontece? Eram cenários muito mais estáveis. Sim. Entendeu? Hoje, duvido que uma pessoa consegue trabalhar numa empresa fazendo 20 anos a mesma coisa, do mesmo jeito. A tecnologia, os métodos. Então, isso coloca a gente sempre num estado de pressão, porque biologicamente nós somos programados à zona de conforto, e aí eu tenho que aprender coisa nova todo dia. Eu preciso não sei o quê. E isso tudo gera um cansaço. E o cansaço baixa a nossa inteligência emocional. Aí eu já tenho uma baixa inteligência, começo a ficar cansado, saturado, e pressão, e resultado, e mandaram 10 no meu departamento embora, eu estou fazendo trabalho de 11, então não sei o quê. Chega uma hora que você vai. Então, cada vez mais, quanto mais recursos eu tenho da inteligência emocional, melhor eu vou saber lidar com isso e vou saber canalizar resultados para essa situação. E é engraçado, né? Porque assim, você pega histórias de pessoas, por exemplo, meu pai ficou 33 anos numa mesma empresa, né? Você imagina, eu me lembro que eu achava uma idiotice, né? Eu, particularmente. A pessoa às vezes perguntava para mim numa entrevista de trabalho lá, olha, o que você quer ser daqui 5 anos? Qual que era a resposta? Cara, não sei nem o que eu vou fazer amanhã, você quer saber o que eu vou fazer daqui 5 anos? Caramba! Mas quando você começa a adentrar na inteligência emocional, você começa a enxergar que o seu ciclo de vida ele é de 5 em 5 anos. A geração ela muda de 5 em 5 anos. Eu tenho 35, olha para o cara de 30, o pensamento é diferente. O cara de 30 olha para o de 25, é diferente. O cara de 35 olha para o de 55, ele está 2 gerações à frente. E quando você começa a entender isso, você fala assim, cara, realmente. E aí eu leio uma matéria de uma revista, até uma revista americana, uns dias atrás, estava falando exatamente isso, que se for possível, faça o seu ciclo profissional de 5 em 5 anos. Você está aqui, mas olha lá fora, né? Se ambientaliza, se prepara, até porque mudou a gestão, dependendo da posição que você está, né? Você é um diretor de empresa, mudou o CEO, cara, é natural que o CEO vai trazer o diretor da confiança dele. Essa cadeira você tem que estar preparado para fazer esse job no meio. Então, assim, eu tenho comigo que o grande lance do momento é a inteligência emocional de todo jeito. Até aproveitando o gancho aí do que você me trouxe, né? De falar, tem a pessoa de 26, tem a pessoa de 50, e eu tive que ficar nesse meio. Inteligente emocionalmente é aquele cara que, além de saber lidar com as suas emoções, é o cara que reconhece e sabe lidar com as emoções dos outros. Sim.
Até porque, vamos lá, as técnicas, algumas técnicas dizem o seguinte, que é aquilo que eu já falei aqui, é inteligência socioemocional. Né? Porque o inteligência emocional é lidar comigo, o social é eu sei lidar com o outro. Só que tem uma questão aí que, assim, a mesma parte do cérebro que eu uso para trabalhar as minhas questões emocionais é a parte do cérebro que eu uso para reconhecer as emoções do outro. Então, quando eu faço um trabalho de perceber as minhas emoções, do autoconhecimento, eu estou automaticamente exercitando o processo com o outro. Então, você não consegue ter uma pessoa que ela é inteligente emocionalmente, mas ela não é inteligente socialmente. Entendi. Porque você está treinando as duas coisas ao mesmo tempo, fazendo consigo mesmo. A gente, assim, o ser humano tem um manual de instrução, só que o manual de instrução está aqui dentro. E quando você lê o seu, você aprende o manual de todos. Entendeu? Então, esse aqui é o processo. Entendeu? Então, a inteligência emocional está baseada nisso, né? Nessas duas vertentes. Eu saber lidar com o outro. Tanto quando a gente fala, né, os 5 passos da inteligência emocional, que vão, como que eu desenvolvo, então? São 5 passos. Primeiro, eu tenho que fazer o quê? Perceber o que eu estou sentindo. Então, o que eu estou sentindo agora, estando aqui? Estou feliz, estou apreensivo, estou... sei lá. Eu preciso perceber isso. E eu preciso entender que isso, instintivamente, vai ter um certo comportamento. Então, eu preciso saber direcionar esse comportamento para o resultado que eu espero. Certo? Então, assim, estou meio fechado, vou ficar com raiva. Se eu perder a cabeça, vou arrumar encrenca. Qual que é o meu resultado? Chegar bem em casa. Exatamente. Então, para eu chegar bem em casa, qual tem que ser o meu comportamento? Falou, beleza, tchau. Foi embora, certo? Aí entra um processo, o terceiro passo, que a gente chama que é o processo da automotivação. Por que da automotivação? Primeiro que a gente falar que cérebro se motiva com as coisas é uma grande mentira. O cérebro se motiva para não fazer nada. Exatamente. É um processo. Nossa, eu estou esperando eu ter motivação para fazer academia. Não vai ter. Então, o seu cérebro só vai se motivar para quê? Economia de energia. Você ficar deitado aqui. Um outro insight que eu tive foi assim, que o cérebro, naquela pirâmide de Maslow lá, ele foca só na primeira linha. Que é a necessidade básica. Sim. Você olhar lá, é isso. Exatamente isso. Entendeu? Então, o bem-estar, ele não está na primeira linha. Ele já está lá em cima. Então, essa automotivação, ele é um processo consciente. Eu vejo até mais como uma coisa mais, assim, relacionada até à disciplina. Sim. Né? Do que realmente estou afim, estou... É que nem aquela coisa, eu só vou fazer quando eu estiver inspirado. Você não vai fazer Nunca. Entendeu? O processo da automotivação é isso, é tomar a decisão de fazer. Fala assim, cara, eu tô puto, minha vontade é mandar o cara para aquele lugar que me deu a fechada. Então, eu respiro e tomo a decisão. Eu tiro forças para fazer assim, ó, eu vou... Tem um médico que eu sigo vou que ele virar fala e isso, vou né? embora para casa. Você fala assim, eu não gosto de brócolis, não quero comer brócolis. Ele fala, você tem quantos anos? Tem 5 anos? Não tem, né? Você já tem 30 anos, 40 anos. Então, por favor... Aí ele fala, se você não consegue vencer a batata frita, você vai vencer o que na sua vida? Não, aí eu vou até mais além. Você pega alguns caras muito top desse mundo, né? Um livro mais recente do Paulo Vieira que ele fala lá, tem poder quem age. Sim. Cara, qual poder que você tem se você não tiver ação? Nenhum. Né? Os macros resultados você tem como? Você tem de micro, somatória de micro, cara. Se você não tiver isso na cabeça, enraizado, você compra uma casa agora, ou não, você sai daqui agora, você vamos comprar uma casa ali no condomínio tal, 2 milhões. Você faz uma soma de micros resultados que você chega no macro resultado. Mas até você chegar no macro, você tem um objetivo final. Né? Comprar uma casa de 2 milhões no final de 2023, legal. Mas você planejou isso. Mas de forma que todos os dias você potencializa esse objetivo dentro de você.
é olhando os micros. Então, por exemplo, eu tenho essa disciplina, eu olho para mim na minha semana. Então, na segunda-feira eu já planejei a minha semana. Eu já sei, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu tenho um cambanzinho na minha área de trabalho que me fala. A fazer, fazendo, feito. O meu feito na sexta-feira, ele tem que estar cheio. Então, eu vou olhar para o meu feito lá, eu vou olhar, olha, eu tive 10 microações essa semana. Dessas microações que eu gerei lá, por inteligência emocional, eu preciso tirar resultado. Exemplo, consegui a abertura para mandar uma proposta top para o cliente que eu queria. Morre aqui? Não. Eu preciso voltar ela lá de novo no início. Por quê? Follow-up. Então, eu já marco nesse post-it lá, follow-up 1, 2, 3. Quem passou no meu aprendizado? Mas aí é a questão. Eu só vou fazer o meu Kanban se eu tiver com vontade. Esquece. Se eu tiver animado. É exatamente isso do agir, né? Disciplina. Eu estava até... Esse mesmo médico que falou, ele falou, olha, gente, para sair de uma depressão, você não vai, claro que tem que tomar os remédios, enfim, tem uma série de questões aí, mas ele fala, não é você chegar e falar assim, ai, nossa, estou esperando uma vontade de viver. É você agir para. Sim. Você não vai sentir vontade no começo. Eu até trouxe um exemplo. A adolescente. A adolescente está aqui no Brasil, ai, nossa, ó, vida aos céus, não quer sair da cama, não sei o que, não tem força para nada. Aí vai para os Estados Unidos, começa a lavar a mão de prato, lavar não sei o que. A vida tá maravilhosa, ó, lavando o prato. Mas por quê? Porque teve uma ação, porque mudou, porque teve... Exatamente. Sim. Então assim, por que não tá feliz aqui no Brasil lavando o prato? Gente, é totalmente diferente. É aquela coisa do triste, mas triste em Dubai. Triste aqui em Suzano ou triste em Dubai? Mas olha só, aí a inteligência emocional te fala uma outra coisa, fala assim, o que é felicidade para você? É dinheiro? É status? É o carro que você tem na porta? Felicidade é o estado que você se coloca para você viver o seu dia a dia, cara. Ponto. Entendeu? O resto é consequência. Sim. E até colocando isso daí que a gente falou de disciplina, né? O que acontece? Todo mundo nasce com todas as competências comportamentais já original de fábrica. A gente nasce disciplinado, organizado, criativo, comunicador, líder, com bom relacionamento interpessoal, relacionamento intrapessoal. Todas as competências comportamentais que a gente for colocar aqui, a gente já nasce com elas. Só que todas elas estão relacionadas a uma emoção. Se eu tenho baixa inteligência emocional, eu começo a não usar, eu começo a bloquear essas minhas competências. Entendeu? Eu sou tomado pela tristeza. Eu não estou com vontade de fazer o meu Kanban. Eu não estou com vontade de ir lá visitar o cliente. Eu não estou com vontade de gravar o podcast. Ou seja, é a minha emoção tomando conta de mim e tirando as minhas competências, cerceando, inibindo o uso das minhas competências. Quando eu começo a ter inteligência emocional, eu começo a desbloquear e as minhas competências automaticamente aparecem. Entendeu? Eu falo assim, eu não nasci para ser líder. Aí eu falo assim, alguma vez na vida você liderou alguma coisa? Tem uma vez que eu liderei um pessoal, que eu queria ir para a praia. Então, se você fez isso uma vez, é que você sabe fazer. Então, a competência está dentro de você. O que acontece é que você não está usando. Por quê? Por uma questão emocional. Você teve algum bloqueio em algum momento? Porque eu não nasci para isso. É medo. Exatamente. Entendeu? Ou medo associado a uma tristeza, né? Uma baixa autoestima, essa coisa que a tristeza traz. Então eu começo a me bloquear. A hora que eu começo a destravar isso, eu posso ser líder, eu posso ser criativo, eu posso ser um bom comunicador, um orador, ou me expressar bem, ter uma comunicação assertiva. Porque o que é a comunicação passiva? A comunicação passiva é medo. Exatamente. Eu não vou me pronunciar, não vou me expor, não vou me impor. Concorda comigo, Marisa? É exatamente isso. E o que eu acabei de fazer? Uma comunicação agressiva, uma comunicação com raiva. Exatamente. Né? Tem poder que age. Isso aí. A comunicação assertiva,
é a comunicação mais... E aí entra muito o que você falou. A gente precisa começar a relacionar que as coisas são mais técnicas. A comunicação assertiva é uma técnica. Porque se eu fizer de forma emocional, eu vou fazer besteira. Se eu quiser fazer uma venda de forma totalmente emocional, do meu jeito, vou fazer besteira. Por isso que eu tenho técnicas de vendas. Exatamente. Inteligência emocional e comunicação estão assim, né? Super interligadas. Com certeza. Sim. O que acontece é, quando a gente fala, a comunicação ela é uma das grandes vertentes de eu mostrar minha emoção. Tanto a comunicação verbal como a não verbal. Tá certo? Fala. Quando fala. Eu não preciso nem dar bom dia, né? A gente aperta a campainha, a gente já sabe. A gente que aperta a campainha já sabe como é que vai ser o dia. Então, então a gente demonstra muito o nosso estado emocional pela comunicação. Certo? Pelo nosso tom de voz, pelas palavras que eu uso, a cara que eu faço na hora de me comunicar. Então, a inteligência emocional está muito ligada a isso. Quanto mais inteligente emocionalmente, quanto mais eu sei direcionar o meu comportamento para o resultado e deixo a emoção, eu sinto, eu estou triste, eu estou com raiva, eu estou com medo, mas tá bom, cara, vamos com medo. Vamos com raiva. É isso que a gente tem que aprender a saber lidar. E assim... E esse equilíbrio é treinado. Isso é legal. Só que você tem que fazer a ação. A emoção tem um lado bom. Toda emoção tem um lado bom, toda emoção tem um lado ruim. É isso que a gente também precisa entender. Raiva é uma emoção boa? Depende. Com raiva gera uma determinação, uma automotivação, uma questão da superação. Isso é positivo. Você fala assim, mas onde que a raiva é boa? Por exemplo, você vai lá no médico porque você está, sei lá, com a saúde arrebentada. Ele te dá uma chanfada lá. Ó, ou você muda, ou daqui 3 semanas, tchau, você sai de lá com raiva. Agora eu vou arrumar esse negócio. E vira o jogo. Mas você tem que ter ação. Sim. E aí a mesma pessoa fala assim, nossa, a alegria então é uma emoção super boa. Depende. Tem pessoa, a alegria traz uma questão do otimismo. Quantas vezes você vê, por exemplo, empresários, vamos falar do nosso mundo da consultoria, empresários que metem os pés pelas mãos, enfiam todo o dinheiro que eles têm, porque eles ficam entusiasmados, otimistas, não avaliam os riscos. Sim. Isso é uma fragilidade emocional, uma baixa inteligência emocional, tanto quanto eu perder a cabeça aqui, bater na mesa, mandar todo mundo para aquele lugar, é igualzinho. Só que aí, isso é uma ação com raiva, isso é uma ação por causa de alegria. Aquele líder que vê um conflito entre a equipe, fala assim, não vou nem me meter, porque não sei o quê. Baixa inteligência emocional, igual o líder que mete a mão na mesa e manda todo mundo para aquele lugar. Não, e assim, o que você percebe hoje, né, cada vez mais hoje, do jeito que está vindo, por exemplo, eu atuo muito dentro do escritório de engenharia, uma rapaziada mais nova. Olha lá, chega de manhã, põe aquele fone top aqui no ouvido e faz uma entrega boa? Faz. Trabalha o dia inteiro? Trabalha. Mas às vezes se você for medir o quanto que ele conversou com o amigo do lado no dia, ele não sabe. Olha, eu fiz um teste esses dias lá no escritório, muito legal. Porque assim, como eu sou muito curioso com essas coisas, né, de inteligência emocional, então tudo que eu vou ouvindo eu vou pondo em prática, eu vou testando. E aí eu fiz uma brincadeira assim com o pessoal, foi um dia legal, teve um parabéns lá no bolo. E aí no final do dia eu chamei uma pessoa que trabalha comigo e falei assim, posso fazer uma pergunta? Posso. E mulher é uma pessoa, mulher repara normalmente, sim. Homem nem tanto. Mas mulher, se você perguntar para ela assim, qual a cor do cabelo da fulana? Ela sabe. Qual a cor do sapato? Não por maldade, é observação. Sim. A mulher, ela tem esse instinto natural. Então eu cheguei numa pessoa do meu trabalho, né, uma moça, e falei para ela assim, uma pergunta. Você viu a cor da camisa do fulano de tal hoje? Eu vi, camisa tal, legal.
E aí falei para ela, ele fiz ao contrário, fui um rapaz e falei assim, você viu a camisa da cor da fulana, da mesma pessoa? A pessoa estava aí hoje, nem vi nada no escritório. Comendo o mesmo bolo ali. Então, assim, esse momento que é bacana, quando você começa a, vamos falar assim, quebrar essas paradigmas, inteligência emocional, utilizando pessoas do seu dia a dia, você percebe que tem um gap tão grande, e eu costumo brincar, assim, eu brinco muito com a minha mulher sobre isso. A inteligência emocional eu comparo como uma escada. Você faz um curso, você vai no primeiro degrau, aí você vai no segundo, no terceiro. Daqui a pouco você começa a olhar para o lado, você quer falar com a sua amiga de mesa, você não vê ela lá mais. Por quê? Você já está num nível diferente. Você quer falar com o teu marido, não está mais. Você quer falar com a tua mulher, não está. Com a tua mãe, não está. Assim, aí você olha para cima, o teu mentor está ali assim. Cara, me dá a mão, o que tu faz? Você tem que aprender a voltar também 2 degraus abaixo, para poder dar a mão e levar para cima. Isso. Essa inteligência que faz isso. Isso é difícil de fazer, não é fácil. E até colocando uma questão aqui, né? Concordo totalmente com você. Eu tô hoje você não está polêmico. Eu falo, o bom é discordar de tudo, eu só estou concordando. Você olha, um exemplo de questão da falta de inteligência emocional, né? Pessoas, por exemplo, que estudam muito, leem muito, mas elas não desenvolvem a inteligência emocional. E só tem a parte técnica. Na prática, você fala. O que acontece? Elas ficam com esse distanciamento. Esse gap. Sim. Entendeu? Exatamente. Porque a inteligência emocional te faz, não, peraí, preciso ajudar. Não, porque aí, porque isso, porque aquilo. Não sabe colocar em prática os conhecimentos, ficam só teorizando. Isso é falta de inteligência emocional. Mas nós estamos falando de uma coisa aqui, que assim, ó, no meu ver, é uma das principais chaves da inteligência. Fala-se muito, mas faz pouco. Empatia. É muito legal falar de empatia. Hoje eu mandei até um vídeo no grupo da Quinta do Meio que fala sobre isso. Até relacionado a essa questão que você falou, que os jovens não se comunicam, né? Sim. No vídeo, até publiquei no meu LinkedIn, eu compartilhei esse vídeo no meu LinkedIn. Ele fala o seguinte, que ele estava no hospital, né? Você ouviu? Então, ele estava no hospital, a mãe chegou e o menino vai ser atendido, um filho, 10 anos mais ou menos. Ela começou, não, porque o nome dele é esse, ele tem essa idade, ele está sentindo isso, ele está assim, ele está assado. Eu vou lá com o celular. Sim. E aí eles começam e aí mostra estudos, né, de algumas universidades mostrando essa falta de conexão, de conversar, de falar oi, bom dia, boa tarde, sabe? E a falta de estímulo que o pai dá para isso, coibindo o jovem, né, de tomar a frente, de castrar esse jovem, falta de estímulo. Eles mostram estudos que esses jovens têm 40% menos empatia pelas pessoas do que as pessoas que são estimuladas a ter o contato. Então, e é isso que você está falando. Eu vou ficando cada vez... Vou me identificando cada vez menos com você, vou olhando cada vez mais para o meu próprio umbigo. E até uma coisa legal, você falou assim, a empatia, né? É um jargão que usa assim, mas é um sentimento importante. Sim, e ele é um sentimento que vem da tristeza. Sim. Então, olha só como... Porque você vê alguém e fala assim, nossa, se você sentir a primeira compaixão, aí você fala, mas se fosse eu naquele lugar? Mas mais de tristeza. Mas no auge de uma discussão de conflito, exemplo, eu tenho um perfil que eu não sei fugir de conflito. Se a gente começar um conflito aqui, eu não vou descer do salto da minha educação, mas eu vou te conflitar. Eu vou querer saber por quê, eu quero ir mais a fundo. E o que nós estamos vivendo hoje, na sociedade, você pega o jovem mais novo hoje, ele faz de tudo para não entrar no conflito. Sim. E detalhe, o que faz você crescer é o embate. Mas assim, tem as suas ponderâncias. Eu posso discordar do Wilson em vários pontos. Sim, porém, o ponto de vista diferente é o que traz o aprendizado. Não é intolerância, né? Isso. Intolerância é baixa inteligência emocional. Né? Pessoas com alta inteligência emocional vão debater pontos de vista, vão debater a situação.
Até o Anderson, que é o nosso consultor de marketing, dá um treinamento sobre negociação, porque ele fala isso. Pessoas com baixa inteligência emocional defendem posições. A minha posição, eu estou certo. Né? De novo, é o viés ruim. A emoção, baixa inteligência emocional vai me trazer para um viés ruim. A arrogância. A arrogância vem de uma situação da raiva. Né? Vingativo é raiva. Agora, quando eu falo da raiva de uma forma positiva, vai me trazer essa determinação, a tristeza usada de forma positiva me torna empático, me coloca no lugar do outro. Nossa, aconteceu uma tragédia, tal, nossa, vamos fazer doação, vamos... Por quê? Porque eu fiquei sensibilizado. Mas nesse ponto é mais fácil você usar empatia. Sim. Eu quero ver você usar empatia quando acontece um problema dentro do departamento e você vê um colega de trabalho fuzilado pelo chefe. E aí qual o sentimento que vem de você? Ele se ferrou mesmo, que legal. Então, pera lá, deixa eu entender. Até falando dentro da linha da inteligência emocional sobre empatia, voltando aos 5 passos, que eu acho que parei no terceiro. Então, o primeiro o que eu estou sentindo? Estou sentindo felicidade. Tá certo? Eu feliz vou ter uma tendência o quê? A ficar entusiasmado, ficar isso. Alegria, né? No caso lá da Marta, ela gera um comportamento de indisciplina. Então a gente fala assim, nossa, a alegria é tão boa. As pessoas são disciplinadas por alegria. Por quê? Porque querem fazer o que gostam. Sim. Exatamente. Porque a alegria traz esse viés. Esse trabalho é chato. Eu quero fazer o que eu gosto. Eu quero conversar com pessoas. Não quero não sei o quê. Não sei o quê. Mas e o trabalho, meu amigo? Então, isso é baixa inteligência emocional. Então, vamos lá. Entendi que eu estou com tal. Né? Estou meio fechado, estou com raiva. Peraí. A raiva eu posso explodir. Isso não vai ser legal. Não, o certo, quero chegar em casa bem, o certo é eu pegar meu carro, sair, ir embora e deixar para lá. Aí eu busco essa ação, essa atitude, essa automotivação, mas de atitude, eu vou fazer. Eu não vou perder a cabeça. Então, e aí a empatia é o que o outro está sentindo. Por que ele fez isso? É isso aí. aí. Ele foi fazer isso. Só um exemplo. Vamos dizer, 1 ano e pouco atrás. Cheguei em casa, estava minha esposa em casa, com a Laurinha, com a minha filha, bebê. Eu tinha tido um dia ótimo. Fiz uma reunião com um cliente maravilhoso. Cheguei em casa. Sabe quando você não vê a hora de chegar em casa para contar para a esposa e tal, não sei o quê? Eu ponho o pé dentro de casa, a minha esposa, descabelada. Né? Ela deve estar amando você contando isso. A Laurinha chorando e não sei o quê. Aí é o processo da inteligência socioemocional. O que eu estou sentindo? Alegria. Estou entusiasmado. Qual que vai ser a tendência do meu comportamento? Chega lá, nossa amor, não sei o que lá. E ela está na vibe lá embaixo. Isso aí. Só que aí entra essa outra parte. Qual é a emoção dela? Nossa, ela está desesperada. Nossa. O que eu fiz? Peguei a Lourinha do colo dela. Amor, vou tomar banho. Tá bom. Esse é o quinto passo. É você. Você sabe da sua emoção, você sabe da emoção do outro, você sabe qual é a tendência do seu comportamento, aí você consegue ter uma leitura se esse comportamento é adequado ou não. Porque eu feliz, vou chegar em casa e se dane se ela está brava, se ela está cansada por causa da menina, eu vou começar a falar de como o meu dia é maravilhoso. Qual o resultado que eu vou ter? Briga. E aí você também podia falar, cheguei toda animada aqui, aí ela vem assim. Aí a gente defende posição, a baixa inteligência emocional, defende a posição. É o meu sentimento, dane-se o seu. E aí ela vai falar que ela está cansada e dane-se que meu dia foi maravilhoso. Que a tarde é empatia. É a hora que você começa a reconhecer. Você fala assim, peraí, o que é mais fácil aqui? Ela ficar feliz com o meu dia ou eu usar a minha felicidade para acalmar ela? Eu peguei, vai tomar banho, vai descansar, não sei o que. E detalhe, né? Energia. Sim. Né? Negatividade. O que aconteceu? Ela tomou banho, tal, voltou, né? Porque o banho dá uma relaxada, dá não sei o que. Voltou, vamos jantar? Vamos, não sei o que. Ela sentou. E aí, amor, como é que foi o seu dia? Putz, foi um dia ótimo, foi
Aí, ela já estava pronta para receber essa informação. No dia a dia no trabalho, por exemplo, aí falando até da questão técnica, feedback é um processo técnico. Sim. Certo? É uma metodologia. Tem que aprender o método de dar feedback. Certo? Aí você fala assim, legal, como é que eu faço isso? Com raiva? Ou eu tenho medo de dar feedback e fujo dos feedbacks? Não. Entendeu? Não, eu preciso estar com inteligência emocional, por quê? Porque aí eu vou estar nesse estado presente, entendendo os meus... Ah, mas isso quer dizer que você não tem medo de dar feedback? Às vezes não fica inseguro, não fica... Segurança é medo. Fico. Mas beleza, eu não vou deixar essa insegurança me tomar. Eu vou entender, eu vou processar e eu vou ter a atitude de dar o feedback da melhor forma possível. E a hora que a pessoa senta na minha frente, que é o que você fala muito, observação. Como que essa pessoa está se sentindo para receber o feedback? Exatamente. Aí eu chego, então, Marisa, é o seguinte, vim aqui para te dar o feedback. Entra já lá, rasgando. Não, precisa entender como é que ela está. E a gente percebe, que eu falei, a maior expressão das emoções é a comunicação. Como está a sua cara? Você está se comunicando comigo? Claro. Claro. Né? Então, é aí que eu percebo, bom, peraí, eu estou assim, ela está assado, eu preciso dar um feedback. Como é que a gente vai associar? Como é que eu vou entender essa relação nossa dessas emoções para sair daqui um feedback positivo? Exatamente. E eu agora do outro lado, né? Eu líder. A gente tem que saber entender como é que está a nossa equipe, está emocionando a nossa equipe. Só que eu líder sou ser humano também. Sim. Eu também tenho as minhas emoções. Eu preciso me blindar também, não demonstrar se eu estou naquele dia ruim, ou eu posso mostrar isso de uma maneira diferente. Vou até dar um exemplo dessa semana que aconteceu comigo de novo, né? Cheguei aqui num dia... Acontece que essa menina não, gente. Não, Nossa senhora, pelo amor de Deus. Cada podcast vai ter um case diferente para desmistificar isso. Eu adoro. No podcast número 100, a gente já sabe tudo da vida dela. Eu sou seriosa, eu faço questão No como. podcast número 100, o pessoal passa para lá e fala: olha, Marisa, como é que tá sua mãe? Não, mas agora assim, falando sério. E aí, a sua irmã tá emocionada? Agora você não é emocionada. Ó, que a minha inteligência emocional indo embora aqui, ó. Não, mas agora falando sério, né? Eu líder, né? Eu tenho uma equipe maravilhosa que tá aqui atrás das câmeras. E eu também, só que eu também sou um ser humano, eu também tenho os meus dias bons, meus dias não tão bons, os dias que eu tô legal, dia que não tá tão, que eu tô uma fechada no trânsito e eu não tô tão legal emocionalmente aí, né? Tão inteligente emocionalmente. E aconteceu essa semana. Cheguei aqui no escritório, pé da vida de coisas que tinham acontecido. E aí, Má, tudo bem? Tudo. Eles sabiam que não estava tudo bem. Sentei na minha mesa, comecei a fazer as coisas, já comecei a desenvolver com eles. Claro, sempre deixando isso não afetar eles, né? Mas eu não estava muito legal. E aí a gente saiu para almoçar. A avó, né, a avózinha aí de um dos meninos tinha feito um almoço legal. Ah, gente, aí eu cheguei lá e aí a avózinha, bem-vinda, não sei o que, aquela lasanha, aquele almoço de domingo, já mudou meu estado. Sim. E aí eu falei, poxa, eu como líder, eu não devia estar, né, nessa forma de brava, triste, enfim. Só que eu tive esse entendimento de que eu estava com aquela emoção, eu estava com aquele sentimento e que eu não podia deixar a minha equipe ser afetada por isso. Eu agi certo como líder? Ou eu tenho que me manter sempre tipo... Ai, que dia maravilhoso, ótimo dia, excelente dia. Nossa, tá caindo um meteoro, mas nossa, estamos vivos, não é isso que importa, não é isso que... Antes dele dar a conclusão, porque ele é o vamos falar assim, expert do tema, eu vou falar efeito de causa comigo. Me lembro que, acho que se não me engano, foi 2020 ou 2021. Eu fui convidado para participar de um treinamento da Quinta Elemento com o Wilson, né? Abordando exatamente esse tema de liderança. E eu estava assim com a faca nos dentes, no meio de um projeto totalmente, igual você falou, chovendo meteoros.
E uma frase que me marcou muito no treinamento do Wilson. Quando o pessoal vem com uma frase, eu falo, meu Deus do céu! Qual que é essa O frase? líder, você tem que ser automotivador. Sim. Certo? Certo. Então, por que a gente se torna um líder? Não é porque eu sou melhor do que um, meu olho é verde, o outro. Não é nada disso. É porque você, cada dia mais, você se. Eu tenho isso comigo. Você tem que se preparar cada vez mais para as situações adversas. E isso faz de você ter um combustível extra. Então, a todo tempo, você está se autoenergizando, você está se automotivando. Lembra daquela historinha que eu conversei para você? Se eu for trazer tudo que eu tenho lá na mala para dentro do escritório, cara, eu vou me tornar um ser insuportável dentro do escritório. Ou no meio que você convive. Então, assim, eu tenho comigo que a questão de você ser líder, eu falo por mim, eu sempre fui um líder nato. Mas uma coisa é você ser líder nato, outra coisa é você ser líder nato e treinado. Sim, totalmente Né? diferente. Que é um processo de evolução. E eu estou passando por esse processo. Wilson chegou agora, hein? Tá? A gente... Wilson chegou no Então, podcast. essa mentalidade de você gerar energia, cara, eu preciso estar legal. Por quê? Você consegue ter, por exemplo, um time com. Vou fazer uma brincadeira que eu vi esses dias, né? Um time de futebol, legal. Imagina se todos os jogadores fossem todos técnicos. Você precisa ter um técnico de futebol. Para 22, para 23, então, e se todos fossem técnicos? Se todos fossem líder igual você? Precisaria de você? Não, eu sou auto-líder suficiente. Acabou, não existe mais gerente, pô. Não existe mais gerente. Vamos lá. Por isso, mas discordo lá. Não, é isso que eu tô falando. Eu discordo disso. Não, mas peraí, deixa eu falar uma coisa. No nosso podcast de liderança, a gente falou que a gente lidera a equipe quando a gente gera a identificação da equipe, né? Então eu também acho legal essa questão mais humana deles verem, pô, é um ser humano igual eu, tem emoção igual eu, tem dias que não são tão bons, mas o que ela está fazendo com esse dia não tão bom? Ela está se deixando abater? Não, ela conseguiu reverter? Como que... Vamos lá. Primeiro, eu concordo. O líder ele tem que ter automotivação. Wilson, então você não chegou. Se você tá não, só concordo até aí. Segundo, cara, somos seres humanos. Não dá pra falar que você vai estar todo dia motivado. Não dá. Tem dia que eu tô puto. Né? Sim. Tipo, dos 365 dias do ano. 360. Tô puto. Tô puto. É emoção raiz. Emoção raiz. Tô puto. A grande questão isso inclusive é positivo, você mostrar para a equipe que você é ser humano, que você não é um robô, um super-herói, uma super-heroína, tá certo? Alçou de carne e osso, emoções e tal. O que você não pode fazer é descarregar a sua raiva neles. Não. Tá certo? Acredito. Mas aí é que eu tentei colocar isso no meu LinkedIn, hoje deu erro na hora que eu fui colocar. Que ele fala assim, né? Quando a mente não tem a informação, ela cria. Sim. Então assim, chegou você com cara feia. A pessoa vai ter uma tendência, não sei o porquê, ela vai criar, ela vai inventar. Nossa, é comigo. Que delícia. Meu Deus do céu. Nossa, você mandado embora. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque não sei o que lá. Então, se pôs numa situação de líder, desculpa, você tem que dar satisfação das suas emoções o tempo todo. Então, você vai chegar e falar, gente, tive um problema em casa, não estou bem. Se vocês perceberem que eu estou mais quieta, tal, é isso. Tá? Não tem nada demais e tal, não sei o quê. É com a equipe. E chega e conversa com a equipe. Não posso demonstrar minha raiva para a equipe, mas eu vou dizer que eu estou com raiva. Ó, gente, de verdade, estou muito puto com vocês por causa disso. Mas tem que ser nesse tom. Estou muito puto com você. Um dia eu fui dar um feedback para uma pessoa, eu falei, cara, eu estou muito puto com você. Eu estou muito de verdade. Eu falei, cara, se você é puto desse jeito, nossa senhora, eu estou feliz. Entendeu? É isso que a gente tem que se disciplinar. Né? O líder precisa dar essa satisfação. Eu, por exemplo,
em abril desse ano, passei por uma situação pessoal muito chata. E normalmente eu chego no escritório, brincando, né, dentro de um outro projeto, né, que eu tenho. E brincando, conversando com todo mundo. E aí, né, nesse período, eu cheguei mais quieto. Teve uma funcionária que não podia nem chegar perto de mim. Entendeu? Quando ela descobriu que era por uma situação pessoal, nossa, meu Deus, se eu soubesse, tinha conversado com ele. Por quê? Porque a primeira coisa que ela fez foi se afastar de mim. E achar que eu estava com problema com ela, que eu estava não sei o quê. Então, é isso que a gente precisa entender. Nós, líderes, acabamos tendo essa influência. Temos que nos permitir. Sim. Cara, estou com um problema grave, pessoal, não consigo chegar brincando. Mas a gente precisa dar pelo menos uma mínima satisfação com relação, assim, ó, cara, estou em casa, não estou bem, não estou mais na minha, não é nada com vocês, eu preciso dessa acalmada. Nossa, fiquei triste agora que você falou que eu não posso descontar a minha raiva na equipe. Olha, existe uma pressuposição da PNL, já que você falou de PNL, de rapport, existe uma pressuposição, que são os princípios, a base da PNL, que diz o seguinte: todo comportamento é útil em alguma situação. Ah, entendi. Aí você acabou de acabar com tudo que a gente falou no podcast de liderança. Você quer assistir um podcast de liderança? A grande sacada é essa. Corta essa parte aqui. Não, mas são coisas interessantes, né? Eu gosto de usar muito essa pressuposição da PNL. Teve uma vez, cara, eu sou o maior defensor que não deve ter fofoca na empresa. E eu falo estruturalmente de liderança. Quando que fofoca resolveu algum problema na sua empresa, não sei o que, não sei o que lá. Teve um cliente nosso que teve uma funcionária lá, saiu uma fofoca que ela ia ser mandada embora. Nossa, a menina, deu um salto de performance. Eu falei assim, gente, foi boa. Suposição da PNL. Todo comportamento é útil em determinada circunstância. Dessa fofoca deu jeito. Não, falando de liderança, né? Você devo dar bronca no pessoal? Não, mas tem hora. Mas, gente, ó, vamos falar. Precisa. Se o mundo fosse perfeito, Não. teria graça? Não. Teria. Acho que o grande desafio é esse, né? E a cada dia, a cada desafio, a cada projeto que você faz, ou você contempla, ou você participa dele, gera um aprendizado. Você é o mesmo Deus de 5 anos atrás? 10, 15, 20? Não é. Então, assim, eu acho que esse é o grande parado. Né? E tem uma questão que, assim, vamos falar de dar uma bronca. Não estou aqui falando de ser desrespeitoso, de ser ofensivo. Não, isso exatamente. nem não. líder, nem porque aí já foge da linha do profissional. Né? Aí você já entra numa linha falta de respeito. Sim. Entendeu? Respeitoso mesmo. Eles falam assim, pô, tem dia, eu cheguei hoje e deu uma chacoalhada. Eu falo, vou dar uma chacoalhada no bambu aqui. Entendeu? Às vezes precisa. O líder. Mas é intrínseco da função do líder. Tipo pai e mãe. Ele dá essa limpeza no pé de amora que a gente brinca ali. Tem umas larguinhas que precisam tirar. Faz parte, para você deixar saudável. Sim. Né? Então, e aí é a questão, né, também. A função do líder é causar emoção nas pessoas. O processo de liderança é gerenciamento das emoções. Por isso que o líder tem que ser muito inteligente emocionalmente. Porque ele tem que saber lidar com as deles, né? E ele tem que saber trabalhar as emoções do outro. Por isso quando o pessoal fala até no treinamento de liderança, nossa, então quer dizer que eu tenho que ser psicólogo? É isso aí, tem que ser. Eu já resumo, que é para isso. Mas eu sou engenheiro. Azar seu, cara. Problema seu. Escolheu ser líder. Escolheu ser líder, tem que entender de gente. Tem que ser gentólogo agora. Não é? Tem que ser gentólogo e se vira, você tem que saber de emoção. Então, o gestor ele precisa causar emoção. E aí, aquilo que você falou, às vezes você dá uma chacoalhada, você dá aquela raiva na equipe, pega no breu de novo. Às vezes precisa dar um tranco, né? Mas assim, ó, e outra coisa, né? O que você quer? Isso é muito importante, você saber o que você quer para você. Eu tive um papo um tempo atrás com um mentor que ele falou assim para mim, mas o que você quer? Você está disposto mesmo a ser gerente, a mudar? Eu falei, tô. Então você tem que deixar de ser engenheiro.
Como assim? Você tem que deixar de ser engenheiro, você vai ser gerente. E realmente, são coisas diferentes. Totalmente. Né? Ainda mais se você não está dentro do operacional, você vem aqui para dentro realmente do estratégico, cara, você tem que ser advogado, você tem que ser psicólogo. Advogado eu estou sendo muito, né? Preenchendo o contrato e tudo que eu Mas assim, eu falo para você, eu acho que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter tomado ter sentido, como é que eu posso falar assim, uma grande negativa em um determinado momento, para acordar. Né? Esse ponto negativo é isso, pô, acorda. E quando você descobre esse momento, é como você pôr um foguete. Sabe aquela mochila do jetpack que todo mundo tem vontade de ter no Alex Kidd, né? Você aperta o botãozinho, ele sobe. Você conhece exatamente essa bolsa. E aí não tem mais como parar. Porque eles falam, foguete não tem ré, né? Exatamente. Isso aí. Não, e a questão disso, da inteligência emocional, ou você desenvolve no amor ou na dor. E na dor é ruim. Eu sou Não prova tem que disso. pelo amor, tem que Eu sou pelo prova amor. disso. Eu também. Aprender na dor. Eu também aprendi na dor. O que é no amor? É quando você para, pensa, como desenvolver inteligência emocional? Tira todo dia meia hora do seu dia para pensar, para refletir. Legal se você Leia fizer sobre isso. o tema, ouça. Se você fizer isso de manhã, de tarde, de manhã, como que vai ser o meu dia? Puxa, eu vou ter gravação no podcast. Nossa, eu morro de medo de falar em público. Né? Então, eu já começo a me preparar emocionalmente. Porque a hora que eu chego aqui, eu já estou mais ambientado, porque eu já preparei a minha mente para isso. Chegar no final do dia, e aí, como é que foi? Putz, teve aquela situação que eu não achei legal, ali eu perdi a cabeça, ali eu paralisei, né? Putz, teve uma hora lá que eu fui questionado, eu fiquei com medo de dar minha opinião. Né? Então eu começo a perceber, pô, tô meio fechado, eu mandei o cara para aquele lugar. Né? Isso são coisas que você começa a trazer essa reflexão e você começa naturalmente a desenvolver. Porque você começa também a perceber padrões. Pô, toda vez que eu tomo uma fechada, eu perco a cabeça e mando o cara para aquele lugar. Olha, eu tenho um padrão. Né? Eu tenho um padrão de baixa inteligência. Eu não consigo controlar essa minha raiva. Certo? E aí eu começo a perceber. Na hora que eu tomo uma fechada, já vem o gatilho. Opa, olha o gatilho aí, a fechada. Opa, agora é o momento de eu descontrolar. Na hora que eu vou falar com a minha equipe, que eu descubro que a minha equipe não fez um determinado trabalho, nossa, cara, eu fico possuído. Entendeu? Então eu começo a perceber os meus gatilhos. Eu vi um podcast e eu fiquei pensando nisso. A falta de posicionamento ela é baixa de inteligência emocional. Totalmente. Sim. Né? Você conhece aquele funcionário que chega de manhã e bate um bom dia. Você sabe que ele está lá porque você é da RH sempre que ele bateu o ponto. Mas parece que a mesa é um prédio na frente dele. Ele esconde atrás da mesa o tempo inteiro. Ele não põe a cara, não põe a mão. A pessoa passiva que não se posiciona, que não se insere, né? E hoje em dia está acontecendo muito isso por quê? Porque eu tenho essa percepção, a juventude ela fica muito antenada no digital e ele não expõe o rosto para. Deixa eu sentir minha carinha queimar. O que você está percebendo da minha pessoa? E é uma situação que, sabe, ser inteligente emocionalmente aqui, no aspecto de. Aqui eu me posiciono. Sim. Opa, exatamente. nunca na cara. É isso mesmo. Até chamando aqui para quem está nos assistindo, que tem cargo de gestão. Você faz uma reunião lá com sua equipe, 20, 30 pessoas, pessoal, é assim, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Entenderam? Sim. Você pode não ter entendido uma palavra, mas você vai falar que você entendeu. Isso mostra toda uma equipe com baixa inteligência emocional. Termina a reunião, o pessoal passa pela. O que ele falou, né? Ele falou assim. E ele pergunta, sabe por quê? Por causa do entenderam. Né? Sim. Eu tenho um costume muito forte comigo, que é assim, não tem jeito, você tem que delegar algumas coisas, né? Principalmente dentro da engenharia. Então, às vezes acontece uma determinada reunião lá e você orienta, olha, fulano, vai em tal lugar da empresa, assim, pega essas informações, tal, você dá o direcionamento. E aí, eu costumo brincar assim,
faz um favor, explica para mim, para saber se eu te passei a informação correta, explica para mim o que eu te expliquei. Então, quando a pessoa me gera essa informação, quando ela me gera essa informação, eu não estou cobrando dela, pelo contrário, ela está aprendendo 2 vezes, porque gravou aquilo dentro da cabeça. Né? Então, assim, mas e até você pegar esse momento? Quantas vezes vocês entenderam na vida? Muitas vezes. Não, e até o falo intimidador, né? Porque é o que eu falo. A emoção, ela passa pelo tom de voz. Exatamente. Entendeu? Entenderam? Sim. Eu já estou dando uma nuance no meu tom de voz e quem não entendeu é burro. Exatamente. Acho que eu vou levantar a mão e vou passar essa vergonha? Olha, eu sou totalmente a favor de tecnologia, mas uma coisa que eu não gosto muito, de falar no WhatsApp, digital. Por quê? Porque não tem entonação. Sim. Você interpreta da maneira que você às vezes tem um cliente meu que às vezes me chama aqui, eu digo, mas tudo bem, eu estou com assim, na hora, eu escrevo assim, eu posso te ligar agora? Ah, pode, eu faço questão de ligar. Por quê? Porque eu não sei a entonação que ele está lá. Às vezes ele está no meio de um fogo cruzado e ele está me perguntando de alguma coisa da proposta, se ele precisa receber, o que ele recebeu, mas eu não sei o tamanho da gravidade que ele está, porque ele não tem entonação. Um professor, se não me engano, da Universidade de Michigan, ele tem um nome super esquisito, mas ele desenvolveu uma técnica, um estudo que ele fala 55% da nossa comunicação é expressão facial e corporal, 38% é o tom de voz e só 7% são as palavras. Sim. E eu até uso muito isso no treino de liderança, que eu falo assim, estou lá no sofá de casa, minha esposa vem e fala assim, oi, eu sou o Rios, lá no quarto. Nem o chinelo de calça. Cara, eu não consigo sair do lugar. Eu travo, cara, assim. Aí fica puto, o que eu fiz? O que aconteceu? Meu cérebro vai da lua, né? Porque faz um scan assim. O que eu fiz? Fiz, né? Aqueles 15 segundos que você quer lembrar a sua vida toda. Eu preciso ali, né? Descobrir o que eu fiz e inventar uma desculpa. Não, mas você quer fazer um exercício legal para a tua equipe? Pega alguma coisa que você precisa orientar a equipe, certo? Escreve no Google assim, na página do Google, e pede para o Google falar para a sua equipe o que você quer explanar. Vai sair aquela voz do Google, né? Olha, por favor, pega a coxinha, põe em cima da mesa, por favor, pega um copo de água. Você vai ver, o pessoal fica atônico, o pessoal perde o rumo. Eu fiz essa brincadeira numa dinâmica no escritório um tempo atrás, e o pessoal, mas peraí, por que você está fazendo isso aí? Você sentiu o quanto vale a pena o contato físico, sim, conversar. Então, assim, tem uma hora do dia lá que a gente descomprime um pouco o ambiente, né? 9 horas, galera, vamos tomar um café, tira os fones aí e tal, e aí, tudo bem? Foi bem seu dia, dormiu em casa, não dormiu, foi bem à noite, para realmente gerar isso. Sim. E eu fomento muito isso, por quê? Porque essa geração nova, se você não fizer isso, ele chega com o fone o dia inteiro ali. Você não consegue desenvolver ele. Então, minha filha passa o dia inteiro no sofá no final de semana. Não dá. Conversa. Gente, agora um conselho final aqui para o nosso bate-papo. Dicas para desenvolver inteligência emocional. Além de... Vamos dar coisa. Vamos dar uma... Olha, assim, ó, uma coisa que eu aprendi, né? Primeiro, tenha um mentor. Eu acho que a mentoria é uma coisa fantástica, né? Quando eu falo mentor, é assim, tem uma pessoa na sua carreira, na sua trilha profissional, que te inspira, né? Talvez você vai ter um mentor que, dependendo da pessoa que você escolhe, você não vai ter contato. Mas tem um mentor de uma pessoa que você tenha contato, que de alguma forma ou outra pode te dar insights para você mudar a rota que você está indo, né? Isso é muito importante. E o segundo leia sobre o tema, pesquise sobre o tema, não tenha preguiça. Se você todo dia deixar um livro de cabeceira lá e ler 10 minutinhos antes de dormir, isso faz uma somatória de enriquecimento dentro da cabeça muito grande. Né? E não espere ter vontade, nem a motivação de ler. É ação. Eu vou falar por mim. Os três vão ler. Vou falar por mim.
pô, eu sou da área matemática, pô, cálculo. Se você fala assim, 0 a 10, quanto você gosta de ler? Menos de 5. Cara, eu ouço. Então, põe um livro. Hoje tem muita ferramenta, podcast, assiste um YouTube, se inscreve num canal, por exemplo, igual da Quinto Elemento, tem muita coisa legal para você aprender. Principalmente quem está chegando no mercado agora, o mercado está diferente. Eu me lembro que quando eu comecei no mercado com 14 anos, eu fui trabalhar numa empresa cheia de alemão, cara. Então, o alemão ele é quadradinho. Bom dia. Bom dia. Você vê a primeira experiência olha, Dimas, pega aqui, leva lá, tal. Cara, acabou, né? Então, até você começar a ter um pouco de carisma por você, pô, você já apanhou muito. Né? E assim, eu acho que esse é o caminho mais bacana que tem hoje para essa garotada que está chegando agora no mercado. Desenvolva inteligência emocional. Você vai adquirir muito mais, vamos falar assim, sucesso com o que você é como pessoa desenvolvida do que realmente tecnicamente falando. Essa é a minha opinião. Não, eu vejo que é um pouco do que eu até falei aqui, né, resumindo. Vai concordar de novo com o Dimas. Não, eu discordo totalmente dele. Foi combinado. Cara, desde quando você desenvolve inteligência emocional lendo? Na pele. Liderança é uma competência que se desenvolve na forja. Não, eu acho que é isso. É você começar um processo de, a todo momento, parar e perceber o que eu estou sentindo agora. Começa a se perceber, começa a fazer um processo interno de reflexão. Nossa, eu estou aqui no podcast, eu estou sentindo o quê? Para e pensa. Eu acho que isso começa a te dar um repertório emocional, que a gente fala. E fazer esses checks, né? De manhã, no final do dia, de manhã. Se prepara emocionalmente para o dia, né? Se começa a se ambientar com os desafios do dia. Final do dia, faz um balanço. O que foi positivo, o que foi negativo, o que você faria diferente, qual a emoção ali que te fez sair do resultado esperado, que pode ser raiva, alegria, medo, tristeza, enfim. E uma coisa que para mim foi muito bom, eu consegui me desenvolver muito essa questão da inteligência emocional, é o processo terapêutico. Eu faço terapia há 5 anos e é um negócio que, sim, me ajudou muito nisso, Então essas também são as minhas dicas. Mas se quiser ler também, tá bom. O importante é se desenvolver. O desenvolvimento interpessoal nesse ponto é realmente. Eu falo assim porque às vezes dói. Quando eu falo que você aprende na dor e realmente é dolorido, você olha para a tua história e fala assim: poxa, talvez eu poderia estar em tal lugar, mas porque lá atrás eu não tive isso. Sim? Isso é aprender na dor. Sim. Então, assim, se você tem a oportunidade de fazer algo novo, diferente, estude inteligência emocional. Estude inteligência emocional. Vai dar certo. Até falando sobre essa questão dolorida, aí mesmo, né? Um tempo atrás, eu falo uma coisa no treinamento de liderança que é assim: o líder automotiva. Se a sua motivação ou desmotivação está no ambiente, você não é líder. E eu, um tempo atrás, passei por uma situação que eu estava meio desanimado, meio não sei o quê. Aí eu falo assim: caramba, eu não estou sendo líder, né? Estou sendo líder de mim, né? Eu tava, cara, o ambiente está me contaminando, putz, não sei o quê. Então, e aí, a hora que você começa a tomar essas consciências, dói. Não, mas é fácil você, por exemplo, o líder ele quer ser seguido, certo? Sim. É fácil arrumar seguidor? Não. Sem atitude? Não. Sem energia positiva? Sem transbordar coisas boas? Então, e aí, transbordar é sensacional. E o que dói é que assim, fala assim: caramba, eu sei, né? Eu tenho toda essa consciência, eu não tenho nem como dar desculpa pra mim de falar assim: pô, eu sei que isso é parte da inteligência emocional, eu sei. Não, aí você está assistindo. Que droga! Caramba, eu vou ter que levantar e
e fazer, entendeu? É isso, dói, esse processo é doloroso. Gente, eu falo no processo terapêutico, nossa, eu saía puto da vida com o meu terapeuta, nossa senhora. Chegava em casa e falava pra minha esposa, nunca mais eu volto naquele cara. Por quê? Porque ele me falou um monte de verdade, né, cara? Mas é libertador. Sim, É libertador. É exatamente isso. Gente, passou rápido, né? Olha isso, gente, é isso. 2 horas. Nosso podcast muito legal. É que eu falo muito, né? Não, mas eu acho que se a gente continuasse aqui, era umas 4 ou 5 horas de podcast fácil, né? A gente vai conversando, vai batendo esse papo, vai surgindo coisas, a gente vai jogando aqui na rodinha, vai falando. Sim, é verdade. É um aprendizado mútuo, né? Sim. Bom, só gratidão aí pela presença de vocês. Dimas, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Espero você aqui para um próximo podcast. E eu que agradeço a Quinto Elemento, ao Wilson, a Marisa, né? A gente já se conhece há um tempo. Sim. E eu fico muito feliz porque, assim, é difícil hoje você ver empresas que realmente estão preocupadas com o colaborador, com o próximo, não só por ser um colaborador, não, mas isso aqui ele tem um poder de transbordar para outras pessoas. Sim. Pode ser que isso vai ser assim, sei lá, em outro país, por outras pessoas que às vezes não está no nosso contexto, mas vai tirar um aprendizado disso. Sim. Então eu acho que quando você começa a transbordar, o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Né? Se você começa a enriquecer a mente desce para o coração e a boca fala coisas boas. Então, para mim, foi enriquecedora a experiência e só tenho que agradecer. Gratidão. Wilson, muito obrigada mais uma vez aí por contribuir com seus ensinamentos. Obrigado, prazer estar aqui. Obrigado de você ter aceitado o convite. Prazer estar aqui com você também. A gente toma os nossos cafés, né? A gente bate papo. Hoje foi um pouco disso. E muito obrigado. Prazer estar, né, com os nossos amigos aqui. Tomara que o pessoal tenha gostado, que tenha realmente contribuído um pouco, né, com esse desenvolvimento, que essa é a nossa intenção. E também fica o convite para vir gravar outros, com outros temas, com outros. Né? Só que você está correndo um risco sério, né? Por quê? Um SBT, uma RTV. Eu nasci pra isso. Esse é meu momento. Eu preciso voltar uma passagem. Há um tempo atrás a gente estava gravando uma imersão de RH que a gente estava fazendo também nas redes sociais. Nossa ex-funcionária. Simpatia, hein? Não, nossa ex-funcionária Maíra, que é o nosso especialista de RH, recebeu uma ligação, né? Oi, tudo bem? Não sei o quê. Não, eu só entro ao vivo daqui 10 minutos. Nossa, ótima verdade. A Globo tá perdendo. Tá perdendo. Só Mas obrigado. Não, imagina, eu que agradeço. Agradecer vocês também por ter ficado conosco aqui até o final desse podcast. Espero vocês semana que vem. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, Quinto Elemento Consultoria. Espero vocês semana que vem. E acho que é isso. Obrigada, gente. Um grande abraço para todos aí. Tchau, pessoal. Tchau.